O dia que eu apresentei a minha monografia. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, apresentador deste canal, e hoje eu vim trazer um assunto que, como posso dizer, um misto de emoções, porque eu vou falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, vou falar um pouco, vou falar bem na verdade, sobre o dia que eu apresentei a minha monografia. Vou fazer um recap para quem não acompanhou o primeiro vídeo, que inclusive tá aqui no card, é só você clicar e ir lá assistir, mas eu vou fazer um recap, uma recapitulação e falar um pouquinho mais do processo, da onde que eu parei naquele vídeo, até de fato a apresentação. Esse dia que foi extremamente marcante para mim. Para você que não assistiu o primeiro vídeo, o meu TCC ele estava sendo pautado em como utilizar a tipologia narrativa, na verdade, como utilizar as lendas através de tipologia narrativa em ambiente escolar. Então, o título da minha monografia, se eu não estou enganado, se eu já não esqueci, é a utilização das lendas indígenas em ambiente escolar através da tipologia narrativa. Sim, é um título grande, mas faz jus a esse trabalho que foi grande em duração, grande em realização, porque para quem nunca participou desse processo de monografia, é um gênero que dá muito trabalho, ele é um gênero que você precisa se dedicar praticamente integralmente a ele, eu falo que é uma dedicação total, porque pelo menos para mim foi isso, porque eu não conseguia fazer outros trabalhos enquanto eu não terminasse partes do processo, que é escrever uma monografia. E assim, a, todo esse processo de se fazer a monografia foi, foi um misto de emoções, foi um misto de sentimentos. Se eu não estou enganado, no primeiro vídeo que eu falei sobre o meu TCC, eu estava desenvolvendo os primeiros capítulos da monografia. Eu já tinha feito a parte da introdução, que depois eu mudei à frente, porque esse é o processo de você escrever uma monografia. Você começa a produzi-la e aí depois modifica coisas, acrescenta coisas. Então eu já tinha um roteiro bem estruturado, que o meu orientador, inclusive, um beijo, Marcos, você foi maravilhoso do começo ao fim. Tinha me passado esse roteiro. E aí já tinha feito a parte do referencial teórico, e depois eu ia de fato entrar no assunto, porque, mais uma vez, para quem não tem contato com esse tipo de gênero textual, você tem que ter um amparo científico e teórico ali. Então você precisa ter uma base para você poder escrever sua monografia. Não dá para você tirar de trás da orelha e falar assim, toma, eu acredito que é isso. Então você tem que ter toda uma pesquisa por detrás, por mais que seja uma releitura de texto, uma análise textual ou uma aglomeração de teóricos, não dá. Você precisa estruturar e trazer um senso científico para essa pesquisa, para esse trabalho. E quando eu falo pesquisa, o meu de fato, ele saiu desse ambiente referencial, esse ambiente somente teórico, e ele foi para o âmbito qualitativo, para o âmbito escolar. Então, a minha pesquisa foi toda pensada que eu queria exercer isso enquanto professor. Eu queria deixar não é deixar de lado, mas ao mesmo tempo eu queria dar uma afastada enquanto teórico, né, porque quem está na academia começa a se tornar um construtor de teorias, por mais que sejam de outras fontes, você vai construindo suas teorias. Então, eu queria deixar um pouco isso afastado e, de fato, aplicar isso em sala de aula. Exercer a minha função enquanto professor, que é o que eu acredito enquanto professor. Que a gente pode executar atividades que por muitas vezes vão ser únicas na vida dos jovens, dos alunos que passarem pela gente, e isso dar uma pesquisa, isso criar uma pesquisa. Então, se eu não me engano, depois daquele vídeo, eu foquei extremamente em terminar a produção, porque
Eu tive um período curto para executar de fato a pesquisa, então aqui eu estou falando de levar isso para a sala de aula e passar essa sequência didática em sala de aula, trabalhar isso em sala de aula. Eu tive um período curto que foi no meu estágio supervisionado 2, então eu executei essa sequência didática, colhi os frutos dessa sequência didática e depois tive que escrever de fato sobre essa sequência didática. Porque pode parecer um pouco estranho, só que você vai escrevendo em todo esse processo, mas o escrever da monografia, ele é diferente do escrever do plano de aula, escrever de outros gêneros. Então, para essa pesquisa acontecer, eu já tinha escrito muita coisa, mas eu não tinha escrito de fato o que é uma monografia. Então, eu já sabia como que eu iria aplicar essa sequência didática do começo ao fim. Claro que depois houve algumas mudanças ao longo do percurso, a gente vai modificando. Quem é professor sabe muito bem disso, que com o fazer professor, né, o executar o que é ser professor, você vai mudando as coisas de acordo com aquelas turmas. Então, eu mudei algumas coisas. Eu tinha um plano inicial, e isso se tratando do ano passado, da metade do ano passado, porque eu até falei isso no dia da apresentação. Esse trabalho estava dentro de mim sem executar por quase 6 meses. Porque eu queria falar sobre um gênero não convencional, e isso levando em consideração o meio escolar, né? Principalmente o ensino médio, que foi meu foco de pesquisa. Então eu queria levar um gênero não convencional para lá. Eu queria executar isso. Então eu peguei esse gênero não convencional, levei para a sala de aula e trabalhei. Então, quando surgiu a ideia do meu TCC, até a maturação, fazer o convite para é, o orientador reformular a estrutura, porque você chega com o professor orientador, você faz o convite, você faz a proposta, e ele pode reestruturar isso, porque ele tem mais vivência que você em relação à monografia. Pelo menos o meu orientador tinha mais referência que eu em se tratando de monografia, porque foi a primeira vez que eu escrevi, que eu apliquei uma monografia, que eu trabalhei uma monografia. Tá funcionando o áudio. Então, esse processo de chegar para o orientador, né, ter a ideia da monografia, chegar para o orientador, convidar, reformular, reestruturar, fazer o processo todo para a execução de no ambiente escolar, executar, escrever, demorou praticamente, vamos lá, eu fiz o convite em fevereiro, março, Então, assim, o convite que eu fiz para o orientador foi fevereiro, março. Eu não tenho certinha data, mas fevereiro, março. Que foi quando eu iniciei o 7º período. E aí a gente já pensa em orientadores, já entra em contato e tudo mais. Mas a ideia surgiu que eu queria trabalhar com lendas. E surgiu em outubro do ano passado. Então, um ano já praticamente, né? Eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2025. Eu pensei na ideia em outubro de 2024. Então, realmente, um ano que faz que eu estou maturando essa ideia. E como essa ideia surgiu? Eu, juntamente com minha dupla, eu tenho um trio na faculdade, mas esse trabalho eu fiz com minha dupla, Francela, e a gente teve contato com lendas. E isso me despertou uma coisa que eu tinha na minha infância com meu avô. Ele contava sobre lendas que ele tinha conhecimento. Então, isso, de certa forma, estava dentro de mim, ali adormecido, fazia tempo. E até eu chegar a, de fato, executar esse gênero não convencional, esse gênero que é de tradição, que é popular, que é regional, que é carregado de oralidade, demorou um bom tempo. Se levando em consideração que eu comecei isso com 30 anos, hoje em dia tem 31. Foi em fevereiro mesmo. Eu fiz o convite pro meu orientador antes de eu completar 31 anos, e eu faço 31 em março, então foi antes. Então, assim,
Eu tive um período de escrita que demorou tempo, por quê? Aí que tá. Eu lembro do meu orientador puxando a minha orelha, falando: e aí, Daniel, cadê a escrita? Cadê a escrita? Mas eu precisava executar. E eu falava assim: Marcos, espero que eu vou precisar executar essa escrita. Eu preciso executar esse trabalho para eu ter base para escrever. E isso também vem da minha inocência de eu achar que eu precisava executar tudo para poder depois escrever. Mas para mim fazia mais sentido. E realmente fez. Fez mais sentido quando eu entendi que eu precisava de fato estar com toda a pesquisa concluída para aí de fato eu conseguir construir essa pesquisa escrita. Sério, foi isso. Eu precisava executar. Tanto que a minha escrita, eu tive. E aí entra todo um pormenor que eu não vou abrir aqui. Mas eu tinha um pouco de tempo reduzido. Tanto que eu fui o primeiro da minha turma a apresentar esse TCC. Primeiro, por escolha minha. Segundo, por motivos do meu orientador. E terceiro, por uma necessidade de estar agora tranquilo e calmo. Que eu já apresentei minha monografia, já tenho o resultado dela. E aí eu consigo me dedicar a ter cabeça para outras coisas. Porque eu vejo meus amigos nessa dualidade dos trabalhos, das disciplinas que a gente está fazendo esse último semestre e do TCC. E eu vejo quão horrível é isso. Eu passei por isso também, mas eu consegui passar de uma forma mais tranquila. Eu consegui conciliar a escrita da minha monografia de uma forma mais tranquila. Então, eu finalizei a escrita, passei pro meu orientador, e nesse período de escrita, ele já foi me trazendo várias devolutivas. Eu mandava mensagem para ele: ó, fiz tal capítulo, terminei o capítulo tal, e tá chovendo. Não sei se vocês vão conseguir ver a chuva, mas está chovendo. Então pode ser que apareçam uns pinguinhos aqui ao longo do vídeo, porque eu tô gravando na janela e a chuva vai respingar aqui dentro. Mas aí a gente criou um documento no Google Docs. Então ele tinha acesso, e eu sabia quando ele tinha acesso, eu via isso. Então, às vezes eu tinha alguma dúvida, eu jogava dentro desse Docs e ele ia trazendo essas devolutivas. Então foi um trabalho de parceria mesmo. Mesmo com toda a agenda que o meu orientador tinha de vida pessoal, de vida profissional, ele conseguia me dar um amparo muito bom. Então, por isso que eu falo que eu sou muito grato ao meu orientador. Muito, muito, muito grato. Porque foi maravilhoso a produção inteira. Então, eu executei essa sequência didática e fui escrever. E aí, referencial teórico, toda a descrição da sequência, trazer os pensadores sobre a tipologia narrativa, né? Porque basicamente usei Bronckart e Coach, né, Jean-Paul Bronckart, e a Coach, a Vanilda Salton Coach, como os meus norteadores principais. Eles que trouxeram toda a base para mim. Tá tudo certo? Tá tudo certo aqui. Então nessa de criar estratégias de escrita, eu fui trazendo outras pessoas. Eu fui trazendo o Cascudo, o Bayard, eu fui trazendo. Ai, gente, eu vou acabar esquecendo o nome de teóricos ou das teóricas. A Carmo. Eu fui trazendo outros. Eu tinha que ter pegado meu tablet e ter ligado, né? Pra poder falar de forma mais certa, porque o arquivo tá aqui atrás, mas não vou ficar de costas pra vocês, né? Então, eu fui trazendo esses outros teóricos como complemento. E foi muito bom, porque uma das coisas que eu preciso dizer para vocês, se vocês estão buscando documentos de domínio público, livros que já estão no domínio público, por vezes vai ser muito difícil. Então, acredito eu, agora, com o TCC finalizado e tendo vivido todas as etapas, todas, a parte mais complicada, e eu falei isso no primeiro vídeo e estou falando aqui de novo, é a pesquisa de documentos, a pesquisa de artigos, a pesquisa de livros na internet. Por quê? Um fato que eu poderia ter poupado muito trabalho é ter visto na biblioteca da minha instituição se tinha livros desse teor. Por mais que eu acredito que todos que eu usei não teria. Então eu teria que recorrer mesmo a documentos digitais. Mas eu tinha uma multa lá na biblioteca. Então eu tinha R$ 5 de multa. E eu só postergava pagar essa multa.
Então eu não peguei, né, o físico, fui no digital. O que ajudou também porque isso torna muito mais fácil você fazer citações, né, ao longo de todo o trabalho. Isso ajuda bastante. Então, tire dias para você criar toda a sua base referencial, tá? Isso aí é uma diquinha que eu dou. Mas vamos falar ao assunto desse vídeo, que é o dia que eu apresentei essa monografia, esse trabalho, que foi, cara, aquele dia eu faço todo um tratamento para depressão e o que me ajuda muito a regular o meu humor, né? Eu tenho medicamento para regulação de humor, mas aquele dia eu fiquei inerte muito tempo, eu fiquei assim, sem ansiedade alguma, ao longo do meu dia todo de trabalho. Parecia que eu tava nas nuvens, assim. Não era um sentimento ruim. De fato, não era um sentimento ruim. Só que eu não sabia como que eu ia reagir. Porque eu já tinha apresentado diversos trabalhos. Gente, eu já apresentei peça de teatro. Eu já apresentei peça de teatro em rua, em locais públicos de diversos lugares. Eu já gravo vídeo tranquilamente, posto na internet, o que é também um gerador de ansiedade para muita gente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público, falar com as pessoas que eu tenho contato no meu dia a dia, que não necessariamente são amigas, pessoas próximas. Eu já apresentei diversos tipos de trabalho na faculdade, mas esse dia, quando eu cheguei no IF, onde que eu estudo, no lugar que eu estudo, eu gelei. Eu fiquei assim, em situação. E um dos fatos curiosos sobre mim é que quando eu tô ansioso, eu transpiro muito. Eu já sou uma pessoa que transpira muito. Isso já é de mim. Mas nesse dia, eu transpirava, sem parar. E eu queria estar bonito, né? Consegui fazer maquiagem no dia, consegui me arrumar direitinho. Eu queria estar bonito, porque eu queria tirar foto, eu queria, sabe, eu queria um momento legal. Então, eu pedi pro meu orientador se eu poderia reservar o mini auditório. Ele reservou. Eu preparei uma mesinha de café, pedi pra minha mãe passar um cafezinho, o café da minha mãe é massa. Pedi pra ela passar um cafezinho. Montei alguns petiscos para as pessoas comerem, tudo mais. Então eu queria um ambiente que me trazesse conforto. Mas isso não aconteceu. Então eu cheguei para poder apresentar e a minha apresentação era 8 horas. E eu cheguei na faculdade era 6h20. 18h20, né? Minha apresentação era 20 horas. E até eu apresentar, eu falei isso com a Dani, com a Francesa, que é meu trio, que eu não sabia o que esperar. Eu tinha montado toda uma estratégia de slides, 27 slides, eu acho que foi assim, o arquivo de PPT de mais páginas que eu já fiz na vida. Juro pra vocês. Acho que foi o arquivo com mais páginas que eu fiz. E todas as páginas eram de extrema importância. Tudo que estava lá era de extrema importância para mim. Então acho que isso foi trazendo um, um peso maior, sabe? E aí eu cheguei na faculdade, arrumei, né? Contei muito com a ajuda da Francela, com a Dani. A Dani me ajudou a montar o espaço, a Francela ficava me comunicando, olha, tá aqui. Porque nesse dia, meu professor, meu orientador, ele é professor de uma disciplina. Então tinha um trabalho nesse dia marcado, por isso que a minha apresentação era às 20 horas, porque teria esse trabalho de um trio antes do meu, um trabalho da disciplina que ele dá. Então depois ia até o meu. E aí eu assistia o, os meus colegas de sala apresentando e ao mesmo tempo eu não assistia, eu tava olhando para eles apresentando e tal, só que eu não tava de corpo presente ali, eu tava tipo de corpo presente lá no mini auditório, que era o lugar que eu ia apresentar. Então, né, eu sou muito ansioso para as coisas. Então, a ansiedade estava me consumindo tanto nesse horário
que às vezes as pessoas me perguntavam alguma coisa e demorava a responder, porque a minha cabeça estava passando todo o texto que eu queria falar. Então, eu deixei tudo certinho, o slide pronto, conectei, né, as coisas certinha. E aí, quando foi para começar a apresentação, eu já tinha ido antes para lá. Antes da apresentação desses colegas meus terminarem, eu já fui para lá porque eu precisava me sentir parte daquele mini auditório. Eu precisava me sentir parte daquela estrutura. Então, eu fui para lá, fiquei lá um pouquinho, fui ensaiando algumas coisas que eu queria falar. E, gente, é porque eu não tenho esses vídeos que eu apaguei, mas eu já tinha apresentado para mim, contando um tempo específico, acho que umas 10 vezes. Então eu sabia de tudo que eu ia falar. Então, quando eu fui apresentar, eu sabia. Tava aqui, ó. Tava alocado na minha cabeça. Só que aí que vem a questão. O pessoal foi chegando, eu fui recebendo as pessoas, falando, né, seja bem-vindo, muito feliz por ter vindo. Convidei algumas pessoas, boa parte conseguiu ir, outra não, por conta de compromissos pessoais. Mas eu fiquei muito feliz com quem foi, né? Foi meu melhor amigo, foi o pessoal do meu trabalho. Então, assim, eu tava, né? Foram os meus pais. A minha mãe e meu pai foram. Meu pai, que é todo tímido, todo sem graça em ambientes assim. Ele foi me prestigiar. Minha mãe, ó, chorou horrores. Mãe chorou horrores, horrores. Ela chorava e eu evitava de olhar para ela, porque senão eu ia me emocionar. Então, eu só não me emocionei tanto quanto eu escrevendo meus agradecimentos. Porque o agradecimento que eu fiz lá, ele foi muito menor do que eu coloquei no arquivo, né? Na monografia escrita. Foi muito menor. Então, eu. Tá, vamos lá, que já fui lá pro final. Mas o pessoal chegou, né? O orientador chegou, aí ele fez toda a abertura que ele faz, né? Eu acredito que seja. Eu vou ver isso e depois posso confirmar, porque vai ter outras apresentações de monografia dos meus colegas e eu vou participar. Mas tem uma fala inicial, aí ele passa a palavra para mim e eu começo. Então foi vral, 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 vral. E assim, eu não consegui olhar para ninguém. Vamos supor que aqui que eu estou olhando para a câmera seja as pessoas. Então eu não conseguia, eu fazia isso aqui, ó. Eu mirava na parede lá de trás do auditório, do mini auditório, e ficava naquela parede. Juro, ficava naquela parede. Quando eu passava o olhar por alguém, era sempre um olhar de passagem, era sempre uma transição de olhar. Então, os meus colegas de trabalho, meu melhor amigo, minha mãe falou que, nossa, dava pra ver que você estava nervoso, mas ao mesmo tempo eu tentava controlar esse nervosismo. Porque quando eu vou ficando, ou quando eu falo muito rápido, ou nervoso, eu começo a trocar as palavras. Trocar palavra, a gaguejar. Mas eu tentava ao máximo evitar isso. E aí uma das coisas que eu percebi. Deixa eu pregar aqui meu microfone pra eu mostrar pra vocês. Uma coisa que eu percebi quando eu começava a ficar muito nervoso, eu fazia assim, ó. Só que pra baixo, né? Então eu empurrava, juntava minhas duas mãos e empurrava elas pra baixo. E isso ia me aliviando. Então eu falava, às vezes fazia assim pra baixo. Ou eu apertava o meu dedão, eu tava aqui falando, ó, e eu apertava, deixa eu mostrar pra vocês, eu apertava esse dedão assim, pra poder eu aliviar essa tensão que eu tava. E também eu pisava muito forte. Eu pegava meu pé esquerdo e pisava muito forte. Mas não sem fazer barulho, sabe? Só empurrando o pé para baixo. Então isso foram estratégias que meu corpo foi utilizando para poder se relaxar. Mas aí eu apresentei né, o arquivo todo. Passei um pouco do tempo. E assim, fiquei com uma nota muito boa, mas acredito eu que se eu não tivesse passado o tempo, talvez a nota poderia ser melhor. Mas, gente, tudo que eu precisava falar, eu falei. E era necessário para ter toda uma construção da narrativa daquela monografia. E é muito louco pensar que eu falei com os alunos sobre narrativa, sobre psicologia narrativa. E eu construí uma narrativa para poder apresentar essa monografia. Então, assim, a história se fechando. É a história se fechando. Vocês têm noção disso, que é a história se fechando?
Sim, é absurdo como isso aconteceu. Bom, mas aí apresentei, eles, né, o pessoal ficou sem saber se batia palma ou não. Aí meu orientador liberou a palma, porque ali, até mesmo as pessoas que eu convidei, não tinham presenciado monografia. Eles não tinham presenciado, não é uma coisa que você presencia com facilidade. Pelo menos eu tenho essa concepção. Eu, particularmente, já tinha visto monografias, mas de outras instituições. Eu já vi duas, três monografias. Uma foi virtual e outras duas presencial. Mas eu não sabia se seria do mesmo jeito lá. Então eu não tinha como falar com o pessoal. O pessoal vai ser assim, porque essa estratégia de como vai acontecer essa apresentação de monografia, eu acredito que isso é só no momento que você recebe. Porque eu sabia o tempo que eu tinha para poder falar, meu orientador já tinha deixado isso explícito para mim, isso antes mesmo, por isso que eu saí. Só que eu não sabia como que ia acontecer de fato. Se seria A, B, C, ou C, D, E, F. Não sabia a ordem, como seria a sequência. E aí tem uma hora que ele pede 5 minutos pra gente sair da sala para poder fazer as anotações, fazer tudo que ele precisa. E eu, como bom como bom sonso, eu achei que era a licença das pessoas que estavam lá, que ele iria conversar comigo nesses 5 minutos. Mas não, era 5 minutos dele com ele. Ele com os papéis ali, fazendo as anotações dele. E aí falou assim, Daniel, você pode se retirar também. Ah, então tá, tô indo, pessoal, tô indo, hein, ó, eu indo, ó, tô indo. Tchau, tchau. Fui me afastando, assim, tipo, bem besta, mas foi isso que eu fiz na hora. Então, é, e eu fiquei lá fora e minha mão tremia, minha mão suava, minha mãe parabenizou, o pessoal me parabenizou, minhas amigas, o pessoal da minha sala, o pessoal que eu convidei. Assim, foi incrível receber essa energia boa, sabe? Meu melhor amigo. Nossa, meu pai, assim, um fato. Que meu pai já tinha ido outra vez, uma vez antes, lá no IFES para ver um trabalho meu também. E ele fica muito acanhado em um ambiente acadêmico. E isso eu percebo até de outras experiências que eu tive, que ele acabou presenciando. Ele sempre fica acanhado. Mas meu pai na vida dele, ele é muito bobalhão, assim, muito povão, sabe? Então eu fiquei assim, de ver meu pai emocionado, de ver minha mãe emocionada. Então eu tava nervoso, mas depois dessa hora eu já tava assim, uma mistura de começando a me relaxar, mas uma insegurança. Porque, como eu já falei, é um trabalho que eu apresentei pela primeira vez. Então eu não sabia o que esperar. Não sabia o que esperar. Porque foi a primeira vez que eu apresentei uma monografia. E por mais que eu tenha 31 anos de idade, essa sensação de não saber o que esperar é muito ruim. É muito ruim pra mim. Mas quando ele falou da nota, que não sei se eu posso compartilhar isso nesse exato momento, que a nota ainda não está no sistema, já está no documento, mas ainda tem a parte da finalização, que é um pouco mais para frente, e ó, já vai cantar uma dica para vocês aí que forem fazer uma monografia. Tem todo um processo, tá? Não sei se isso provavelmente isso deve variar de instituição para instituição, mas você escreve, você apresenta, volta esse arquivo, você faz algumas modificações, você assina documentos e foi solicitada a assinatura virtual. Então você faz essa assinatura, vai de novo os documentos, depois é voltar esses documentos, eu vou protocolar na biblioteca, para aí de fato o meu orientador lançar essa nota do sistema, para aí eu ter essa nota, entendeu? Palpável não, porque é no sistema, mas para eu ter essa nota de fato, entendeu? Eu sei minha nota, tá lá bonitinho, não pode ser modificado porque é um documento, né? Então já sei da minha nota, mas eu não sei se eu posso divulgar essa nota, mas foi uma nota assim que juro pra vocês, eu não esperava. Porque dei todo o histórico de eu ser uma pessoa insegura com o que eu estou apresentando. Por mais que em diversas situações eu sou seguro, mas
aquele momento eu estava seguro. Então, ter presenciado aquela nota e poder gritar aquela nota, quando eu vi, eu falei, gente, ai, é isso, tanta. Eu fiquei assim, aliviado. Aí depois, né, eu falei, ó, pessoal, tem um café aí, vamos tomar café, tirei foto com o pessoal, conversei com as pessoas, né, sabe? É muito louco, porque é um dia que a sociedade, pelo menos pra mim, tá? Ela vira uma montanha russa. A minha ansiedade naquele dia virou uma montanha russa, juro pra vocês. Aquele dia a minha ansiedade virou uma montanha russa. Ela fazia assim, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E isso foi me deixando cada vez mais louco, mais louco, mais louco. Mas depois ver todo o esforço. E aí eu comecei a entender porque as pessoas falam que TCC é praticamente você parir um filho. Não no sentido literal da coisa, tá? Mas no sentido fantástico. Você vai gestando aquele texto, você vai escrevendo aquele texto, e aí você coloca esse texto pro meio acadêmico, pro mundo. E aí é um filho seu, bem de forma bem lúdica, tá, pessoal? É um filho seu. E aí você não sabe o que caminhos essa criança pode tomar, porque esse arquivo todo na internet pode, e as pessoas podem acessar. Futuramente, eu prometo, quando sair de fato, for publicado de fato pela instituição, eu vou atualizar aqui a descrição e vocês vão poder acessar o arquivo do meu TCC. Então, assim, é uma felicidade tremenda. E de verdade, nesse ano, eu nunca esperei que eu seria tão feliz em um dia à noite, porque, gente, a gente tá cansado o dia todo, né? Sejamos realistas. E eu sou uma pessoa que, pra noite, que quanto mais tranquilo for, pra mim é melhor. O meu dia eu já vivo na correria, então à noite eu quero tranquilidade. Mas mesmo com ansiedade, mesmo com todo o rolê que foi apresentar essa monografia, eu fui muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, assim. Eu não consigo expressar pra vocês o tamanho da minha felicidade, de verdade. E aí eu postei as fotos, então se você quiser ver, tá lá no meu Instagram. O link tá aqui na descrição, no box de descrição. Eu postei as fotos esse dia. Nossa, assim, aliviado, sabe? Aliviado, aliviado. É, é um passo que você vive 4 anos dentro de uma instituição. E quando você pensa que o seu maior obstáculo que vai ser ali dentro é a monografia, porque, gente, a minha monografia deu quase 40 páginas. Quase 40 páginas. Assim, tem monografias que são maiores, tá? Mas a minha deu 40 páginas, isso pra mim é muito. Você pensa que isso pode arruinar seu ano. E o meu ano não foi arruinado por isso. Esse monstro, eu venci esse monstro. Sabe? Eu trouxe esse monstro e falei, cara, vamos junto. Vamos junto. Assim, absoluto cinema. Absoluto cinema. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esquecer algum fato, pode ser que futuramente eu traga mais um vídeo desse, tá bom? E se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscrever, deixar seu curtir, porque isso ajuda bastante. Divulga pros amigos, compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso me ajuda bastante. E se você quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo e tchau!